Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria poder estar aqui e dizer para os irmãos que, além de alegria, é muita honra, porque falar num trabalho de liderança para a nossa igreja, para pessoas que aqui estão e que até são mais capacitadas do que eu, que estão dirigindo igrejas há muito tempo, que estão ministrando há muito tempo, para mim é uma honra muito grande, uma oportunidade. Então eu só tenho que agradecer a Deus, a direção dessa igreja, ao pastor Abner, ao pastor João Arnaldo, que me introduziu aqui nesse lugar também, e a todos aqueles que compartilham conosco dessa visão. Pegue sua Bíblia em João capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo 21. Versículos 21 e 22. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Diga assim: Senhor Deus, eu te peço que o Senhor fale comigo. Não deixe o pastor falar o que ele quer, mas fale aquilo que eu necessito ouvir. E já te dou a glória antecipada, no nome de Jesus. E te peço, Senhor, que todo pensamento contrário seja levado cativo ao teu entendimento. Eu neutralizo agora toda a força contrária, e te peço nesse momento, que esse lugar seja tomado pela tua presença, e já te dou a glória por tudo, no nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, eu vou procurar ler o que der para ler por causa do tempo, e introduzir aqui o pensamento que está dentro do nosso tema sobre liderança. Olha aqui para mim por um minuto, por gentileza. Eu gosto de falar olhando nos olhos mesmo. Os irmãos são privilegiados de ter um trabalho como esse aqui na igreja. Durante muito tempo estive conversando com o pastor Abner, nós conversamos e vendo um currículo da igreja, essas coisas, e entendemos que falar de liderança é uma necessidade. Por quê? Porque nós precisamos de obreiros mais bem preparados, e quanto mais se falar em liderança, melhor para a igreja, porque se uma liderança melhora, a igreja melhora. Se uma liderança cresce, a igreja cresce. Se uma liderança tem visão, a igreja alcança mais. E quando nós falamos aqui sobre 5 pilares, aqui estão entrelaçados 5 pontos. Claro que não são todos os pontos, mas pelo menos 5 eixos principais que vão fazer com que uma liderança esteja solidificada. Primeiro, vimos aqui já a diferença entre um líder e um gerente, não é isso? O pastor Alderi ontem falou sobre legado e discipulado, correto? Hoje nós vamos pular uma página para falar sobre unidade. O pastor Arlindo Teodoro deve falar sobre finanças. E por fim vai ser falado sobre família. Então são 5 eixos importantes. Por quê? Uma liderança sem dinheiro não faz nada. Uma liderança sem unidade não avança. Um líder sem família não progride. Então um líder que também não deixa ninguém para amanhã não é um líder. Então, esses eixos se encaixam de uma maneira que, se a gente pegar isso aqui
e não ficar somente no seminário, não ficar somente nesses dias aqui, que vai ser maravilhoso, glória a Deus, mas levar adiante e tomar isso aqui como um ensino, aplicar a vida e principalmente você também criar seminários de liderança na sua igreja, promover isso, a consequência vai ser uma coisa estrondosa para o crescimento. Então, essa é a ideia desse seminário. Então, hoje, nós vamos falar sobre o projeto de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, antes de ser assunto dos céus, ele teve um desejo. E na sua última oração, ele, em João capítulo 17, que nós lemos aqui, você pega aí a página 85, por gentileza. Antes de ascender os céus, ele reúne seus apóstolos e começa a orar, a interceder. E nessa oração ele começa a interceder por eles, intercede por aqueles que vão se converter ainda. E no versículo 21 ele traz a célebre mensagem do desejo do seu coração. Qual era o desejo de Jesus? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, para que o mundo creia. Então a unidade vai fazer o quê? Não somente com que a gente se relacione bem, mas a unidade também vai fazer com que as pessoas de fora olhem para nós e vejam que Deus está na nossa vida. Então esse é o grande propósito da unidade. Então, logo na primeira linha aqui diz assim: antes de ascender aos céus, Jesus Cristo orou ao Pai por unidade e instruiu seus apóstolos a passar adiante tudo que receberam. Seu último pedido foi: ensinai, fazei discípulos, em sua intercessão pelos que com ele estavam e pelos que a ele se chegariam através do testemunho de seus apóstolos. Jesus apresentou um ousado propósito para quem segue suas pisadas. Ele almejou que todos fossem um, como ele era com o Pai. E nós temos aqui alguns pontos para abordar. Por exemplo, a unidade vai além do testemunho, ou seja, a unidade não é nada mais, nada menos do que aquilo mesmo que Jesus pregou, que ele ensinou. Durante 3 anos e meio, ele estava ali com seus discípulos, andava, comia, fazia milagres, orava, estava com eles à mesa. Unidade, exatamente por quê? Porque esse projeto é o alvo maior, e ele é muito mais do que uma satisfação para Jesus. Ele é um alvo principal que vai mostrar que dentro do projeto Unidade, nós podemos alcançar muito mais coisas do que a gente pode até imaginar. Jesus nos deu exemplo de unidade. Vivemos em um mundo individualista, onde alguns indivíduos visam apenas seus próprios interesses e onde os títulos são mais importantes que as pessoas. Em seu ousado projeto para a humanidade, Jesus se tornou homem. Sua finalidade era fazer com que o homem valorizasse sua própria existência, mas parece que até hoje as pessoas ainda não compreenderam essa ideia. Há muitos anos e há muitos séculos, o homem tem vontade de ser Deus. Quanto mais o homem chega a uma determinada altura, parece que ele deseja ser mais alto. E o contrário disso é que Jesus se fez homem. Enquanto os homens querem ser Deus, Deus quis ser homem e quis mostrar para o homem que o homem deveria valorizar o que ele foi formado, porque ser homem é um dos projetos mais audaciosos de Deus. E o homem tem uma particularidade muito grande, porque o homem ele foi formado do solo, foi formado da terra. E o homem é terra e também recebeu o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, a palavra hebraica para sopro, lá em Gênesis capítulo 1, 2 em diante, é ruá. E essa palavra ruá quer dizer a presença ou a vida do próprio Deus. É muito mais do que um sopro ou um vento, ou seja, na verdade Deus entrou dentro do homem. Então esse ser humano formado por Deus, ele tem uma parte que é terra e uma parte que é espírito. E é um dos maiores mistérios que Deus já criou, porque ele é o único elo de ligação entre a terra e o céu. Ele fica no meio para comunicar entre
Deus e a terra, e entre a terra e Deus. Então, o homem parece que não entendeu isso, que a maior coisa do mundo, a maior obra que Deus pôde fazer, foi ser um humano, um homem. É por isso que Jesus quis ser homem nessa terra. E entre seu desejo, ele expressou o seguinte, ele disse: Pai, eu neles, tu em mim e nós neles. Aí agora ele embolou tudo. Parece que o que Jesus estava querendo dizer para todos nós, dentro dessa unidade, é que se nós entrarmos em Jesus, Jesus está em Deus e Ele entra em nós, mistura tudo, as pessoas quando olharem para nós, vão ver o próprio Deus. Esse talvez seja o maior segredo, porque quando as pessoas falavam com Jesus, Jesus anunciava o Pai, e Ele disse que através dessa unidade, quando nós falarmos ou estivermos em algum lugar, as pessoas vão vê-lo. Parece que o interesse de Deus é muito maior do que o nosso interesse como igreja. O interesse de Deus é que nós venhamos desaparecer a cada momento, para que Ele apareça e Ele seja visto. Na página 87, tem duas coisas pelas quais Jesus orou. E diz assim, no segundo parágrafo: em primeiro lugar, Jesus não está orando pela unidade entre denominações, porque essas ainda não existiam em sua época. Seova é a igreja num todo. Ele não fala de uma união artificial, mas espiritual, que vem do coração, algo que somente o Espírito Santo pode realizar, porque vem direto do coração de Deus. Independente, irmãos, de tarja de igreja, eu sei que nós somos Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, eu sei que nós somos Madureira, somos Conamade, maravilha, mas independente de tudo isso, essa unidade deve existir sem a tarja da igreja, porque Jesus não pensou numa denominação, Ele pensou num estilo de vida, que proporcionasse a quem estava fora, ver que a presença dEle estava na nossa vida, e a nossa vida era transformada, porque Ele havia entrado em nós. Então isso é muito mais do que propagar o nome de uma denominação, mas é um estilo de vida. Então é muito difícil hoje, porque algumas pessoas brigam, porque minha denominação é melhor do que a sua, a minha faz isso, a minha faz aquilo. Não, o que Jesus está ensinando é o seguinte, Ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, como Tu és em mim. Essa é a ideia. O que Ele está querendo dizer? A unidade de Jesus e do Pai trouxe milagres, trouxe comunhão, trouxe transformação, trouxe a presença de Deus na terra e transformou o mundo até o dia de hoje. Isso significa que se nós formos unidos e formos um com Cristo, ninguém poderá nos resistir. É isso aí, irmãos. Então temos que partir desse ponto, do princípio do que Jesus pensou quando Ele estava falando. Segundo ponto, lá no terceiro parágrafo diz: em segundo lugar, precisamos observar por quem Jesus está orando. Ele ora por aqueles que pela sua palavra hão de crer, o que inclui cada um de nós. Agora tem uma parte importante, ele diz: a divisão traz contendas e desgraças, mas a unidade, progresso. E aqui tem um exemplo do reinado de Salomão. Enquanto Salomão foi unido com Deus, tudo que ele fez prosperou. Ele prosperou até mesmo naquilo que Deus não mandou ele fazer, porque Deus era com ele. Agora, no dia que ele se corrompeu, o reino foi rasgado e se tornou dividido. Depois de dividido, o reino se tornou disperso. Então, a desgraça é não ter unidade. Então, quando nós nos unimos a Deus, que é o elemento principal, tudo Ele vai propiciar para nós. Salomão teve um reino saudável, foi salvo, fez um monte de besteira na vida, mas foi salvo. Mas ele poderia ir muito mais além, e às vezes nós não entendemos aonde Deus está querendo nos levar. E fica aqui um lembrete: não perca a sua comunhão com Deus, não perca a essência de Deus na tua vida, não perca a presença de Deus na tua vida.
Porque Salomão, ele tinha tudo, mas não tinha a presença de Deus. E num dado momento, quando ele escreve Eclesiastes capítulo 2 e capítulo 3, ele tenta preencher o vazio da sua alma com coisas. Parece que no nosso século as pessoas se esqueceram da presença de Deus e buscam as coisas que a presença de Deus pode produzir. E aí fica ruim, fica difícil, porque as coisas passam, mas a presença de Deus não. Então devemos preservar, porque coisa boa é quando temos a presença de Deus na nossa vida, e isso nós devemos valorizar. O propósito na página 88 diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. No bom sentido da palavra, o evangelho deveria ser propagado pelo simples contato com as pessoas. Não podemos esquecer que o grande sucesso da Igreja Apostólica nasceu após a descida do Espírito Santo, e não existe outro meio de haver unidade, se ele não for o Senhor da igreja e o Senhor na igreja. Nós precisamos, irmãos, nesses dias, não somente nos encher da palavra de Deus, mas buscar a proximidade com o Espírito Santo. Porque, embora a Bíblia seja um livro maravilhoso, e esses 5 pilares também do pastor Abner, só a capa não paga nem o preço. Seja maravilhoso, no livro do pastor Abner, você vai levar, o máximo que você vai levar aqui vai ser o autógrafo do pastor Abner. Mas esse livro aqui, irmão, esse aqui é o único livro que o autor vai para casa com você. É o Espírito Santo. Esse aqui não tem autógrafo não, o autor dele vai para casa com você, para ensinar você, para esclarecer você. Esse aqui é o livro de todos os livros, e não devemos nos apartar dele de modo algum. Se queremos unidade, a unidade começa com a presença de Deus na nossa vida. Então temos que buscar essa presença do Espírito Santo. O sucesso da Igreja Apostólica é exatamente porque a Igreja Apostólica entendeu que o Espírito Santo era Senhor da igreja. A minha pergunta nessa noite é: Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor do culto que você dirige? Ele é Senhor das coisas que você faz? Ele é Senhor da administração da tua vida? Ele é Senhor em tudo que você faz? Se Ele for Senhor, vai acontecer algo extraordinário na sua vida. No segundo parágrafo diz assim, olha: após a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, cada discípulo de Jesus e cada membro agregado conheciam perfeitamente suas responsabilidades. Infelizmente, muitos célebres personagens de nossa época têm arrebatado um povo para si. Eles até os chamam de meu público. Alguns se tornaram verdadeiros artistas de palco e se esqueceram da razão pela qual foram escolhidos por Deus. Entenda que eu vou lhes dizer aqui que isso aqui é importante. A unidade, ela vai promover Cristo. A unidade não promove ministérios. Nós temos que entender isso. Nós não estamos aqui para ter público cativo nosso. Nós estamos aqui para anunciar um reino que foi dado por Jesus e propagar e fazer discípulo, entendeu? E gerar discípulos. A última oração de Jesus foi o seguinte: ide e ensinai. E ensinai o quê? Ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho dado, que hoje vos ordeno. Que coisas? As revelações que ele deu. Ele passou 40 dias e parece que o céu havia descido em Atos capítulo 1. E as revelações que ele passou para ser passada de boca a boca, de um a um. Infelizmente, nós estamos fazendo apenas crentes. E nós não fomos chamados como líderes para fazer crentes, nós fomos chamados para fazer discípulo. Discípulo é diferente de crente. Crente, qualquer movimento, ele vai para outro lugar. Discípulo não. O discípulo acompanha o mestre, segue o mestre, e mais tarde ele se torna apóstolo. É diferente. Então isso se integra
com o legado e com o discipulado, que essa é a parte mais importante. Então, existem pessoas que parece que se esqueceram, e Jesus, ele sabia muito bem quem ele era e para que ele tinha vindo. Eu tenho até pena daquele momento em que Pilatos estava julgando ele, e Pilatos olhou para ele e ele disse que ele era a verdade. E Pilatos coçou a cabeça e disse: mas o que é a verdade? Ele estava diante da verdade e não conheceu a verdade. E o interessante é que Pilatos julgou a verdade, e no final a verdade vai julgar Pilatos. Olha que coisa interessante. E ali, quando ele olha para Jesus, ele diz assim: dizem que tu és rei, tu é rei. E ele olha para Pilatos e diz: tu disseste. Aí Jesus olha para ele e diz: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Aqui eu tenho mais uma pergunta para você. Você sabe para que você nasceu? Você sabe para que você veio ao mundo? Eu acredito que nenhum de nós que está aqui veio ao mundo somente para ficar sentado aí. Nós viemos ao mundo para impactar esse mundo, para transformar esse mundo. Fomos tirados dele para transformá-lo. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, e não somos pessoas qualquer. Quando Pilatos olhou para Jesus, ficou decepcionado e ele disse: eu para isso nasci, nasci para ser rei, eu para isso vim ao mundo. Então, irmão, se você não sabe para que você veio ao mundo, você vai ficar andando em círculo. É chegada a hora de você perguntar ao Espírito de Deus: por que você veio ao mundo? A gente passa a grande parte do nosso tempo olhando para muitas coisas sem se importar por que estamos aqui. Eu fui com a minha esposa para uma reunião de obreiros para falar sobre liderança, lá na região dos Lagos. E quando cheguei lá e fui pregar, falei para aqueles obreiros, Deus falou tremendamente para aqueles homens, e de repente a pastora e o seu esposo nos convidaram para ir à casa deles e prepararam um jantar muito maravilhoso para nós. Só que naquele momento que chegamos naquela casa, depois que começamos a conversar, porque a parte melhor do evangelho é essa, fazer amigos, e começamos a conversar, ela disse assim: olha, pastor, eu estou com um problema muito grave. Eu disse: diga. E ela falou: eu estou com um câncer no seio e vou ter que amputar o seio. E ela é uma pessoa nova, não tem 40 anos, uma pessoa muito bonita, esposa de um homem muito gente boa, generoso. E quando ela falou aquilo, ela disse: eu estou com 3 nódulos no seio, já foi detectado, eu vou naquele hospital lá da Marinha, no Marcílio Dias, e vou ter que ir até lá, porque vai ser amputado para a semana, e eu estou muito triste. Aí eu disse para minha esposa: agora eu sei porque nós estamos aqui. Nós não viemos aqui porque viemos pregar para essas pessoas, não. Nós viemos aqui, minha irmã, para curar você. Aí eu disse para ela, falei: minha esposa, você coloca as mãos sobre ela, sobre o lugar da enfermidade, e eu vou fazer aqui uma oração com Deus, e vou fazer um ato profético aqui, e vou decretar que esses nódulos vão sumir, e que os médicos vão ficar decepcionados, confundidos, sem entender o que aconteceu. E na hora que estava orando por ela, Deus abriu um espaço profético, e naquele momento eu disse para ela: olha, daqui a 5 dias você vai ter uma resposta. Quando chegou no 5º dia, depois que eu havia saído da sua casa, ela me ligou e disse: pastor, aconteceu uma coisa tremenda. Eu disse: que foi? Fui no hospital, o médico-chefe do grupo de médicos que me examinaram me chamou e disse: minha senhora, tem alguma coisa errada com a senhora. Aqui nessa chapa aqui está dizendo uma coisa,
mas eu examinei você, seu corpo está dizendo outra, alguma coisa aconteceu, eu vou verificar essa junta de médico, porque alguma coisa está errado, e eu quero saber quem está errado aqui. Aí ela disse: doutor, não tem ninguém errado não, foi o meu Deus que me curou. Aleluia! Então é importante você saber por que você está no lugar. Às vezes acontece uma desgraça na nossa vida e a gente reclama da desgraça, sem entender que é no meio da desgraça que Deus abre uma porta de graça. Se você ler a carta de Paulo a Filemão, você vai entender isso aí. Quando Filemão perde um escravo, Onésimo, que certamente dá-lhe um prejuízo, Onésimo chega em Roma e vai preso. Só que Paulo estava preso. Aí você vê mais um servo de Deus, dentro da vontade de Deus, está preso. Aí ele está preso e o ladrão entra na cadeia também. Aí é lá que ele se converte. Que coisa interessante. E o interessante é que Onésimo morava na casa de Filemão, que era uma igreja. Ele não se converteu na igreja e se converteu na cadeia. E tem gente que demora a se converter dentro da igreja, tem que sofrer lá fora para poder se converter. Aí ele encontra Paulo, e o interessante não é nada, é que Paulo também era o pai da fé de Filemão. Aí quer dizer, o azar do camarada foi a sorte dele. Ele foi parar exatamente no lugar que transformou a vida dele. Então ele sai como ladrão e volta como irmão. Olha que coisa tremenda. Isso é a graça de Deus. Então temos que glorificar a Deus, saber quem nós somos e aproveitar as oportunidades. Deus está te abrindo uma porta de graça. Deus está te abrindo uma porta de graça. É no meio da desgraça que Deus se revela. Hoje Deus está te abrindo uma porta de graça. Eita, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, página 89. Vencendo o individualismo. É aqui que a gente começa. A introdução já foi. Aqui, o autor vai falar sobre Durepox. Isso aqui é fácil, porque todo mundo sabe o que é Durepox. Isso aqui não é comercial da Durepox. Isso é apenas uma ilustração. Então aqui começa a história. A gente que faz quebra-galhos em casa, de obras, sabe que Durepox tem duas partes de massa. Uma massa é cinza e uma massa é branca. Só que essa massa cinza, não é pastor Anderson? Sem a massa branca, não significa nada. Não tem o potencial das duas juntas. E aqui começa a ideia de unidade. Nós vamos começar a entender isso aqui agora. Quando nós juntamos aquela massinha aí, amassamos, ela vai consumindo a branca, vai ficando um cinza mais claro. E aí a gente coloca naquela parte quebrada que quer juntar, e a gente consegue juntar o que está quebrado. Olha o sentido espiritual da coisa. Duas peças se juntam para unir o que está quebrado. Está dando para entender a mensagem, irmão? E qual é o grande mistério da unidade? É juntar peças diferentes. Essas peças diferentes, elas se juntam. Por exemplo, o pastor Naim tem uma qualidade, o pastor Lindenberg tem outra. Mas nós não podemos brigar porque temos diferentes pensamentos. Mas se nós nos unirmos
e tivermos um alvo, um objetivo, um lugar aonde chegar e unirmos as nossas forças, nós vamos chegar muito mais rápido, com mais eficácia. E tem mais, tudo que tiver quebrado nós vamos consertar, porque a unidade é para isso. Jesus falou para os discípulos: eu quero que vocês sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, o mundo está quebrado, mas se vocês forem unidos, eu conserto esse mundo. Amém? Está dando para entender aí, irmão? Individualismo, vamos falar aqui de individualismo, página 90. Ele causa no ser humano aquela sensação de ser melhor, de sentir-se uma personalidade isolada e pensar que sem ele nada se pode fazer. Tem irmão que parece que é o faz-tudo da igreja, né? Mas às vezes a liderança acontece por dois motivos. Eu vi um desenho uma vez e eu me amarrei nesse desenho. Tinha um dragão para ser encarado no reino, e quem matasse o dragão casava com a filha do rei. Só que tinha aquele soldadão grandão e tinha um baixinho, pequenininho, com a espadinha pequenininha. E aí está todos aqueles soldados de frente e ele está aqui no meio, né? Aí diz assim: quem for encarar o dragão, dê um passo à frente. Aí todo mundo deu um para trás, só ficou ele. Então liderança acontece exatamente assim. Por que nós temos ruins líderes? É porque os bons fogem. O que disse Edmund Burke? Para que o mal triunfe, é importante que os bons recuem. Então tem gente dentro da igreja com a capacidade maior do que a nossa que está ministrando, mas prefere ficar sentado, chupando sangue. Crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, crente 6 horas. Tem uma capacidade e usa a capacidade para criticar, em vez de ser de trabalhar, quer criticar. Então nós temos que pensar o seguinte, irmão: o reino não se move pendendo só de um lado, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Jesus disse: ide, fazei discípulos, ensinai. É o que Jesus falou. Jesus não deixou ninguém parado. Fica parado na obra quem quer. Só que aí tem os individualistas, pessoas tomadas por esse sentimento, logo descobrem dois companheiros: o fracasso e a solidão. Porque se uma pessoa quer fazer tudo sozinha? Eu tive um líder, nossa, o líder que ensinou minha esposa a jejuar, pastor Abner. Ele ensinou minha esposa a jejuar. Ele era tão santo, mas tão santo, que ele disse que se você escovar o dente quando fizer jejum, você quebra o jejum. Pensa num caba desse. Ele disse: você quebra o jejum se você escovar o dente. Não pode. Quer dizer, o anjo tem que chegar e sentir seu hálito. Esse irmão, eu dava aula na escola bíblica para os adolescentes. Aí ele olhou para mim, ele não gostava muito de mim não. E aí ele falou assim: eu posso dar aula com você? Eu falei: pode, ué pastor, o senhor é o pastor da igreja, ué. Aí ele dava 49 minutos de aula. Faltando 1 minuto para acabar, ele me dava a oportunidade. Aí, tudo bem. E olha que eu morava em Bom Sucesso, dava aula na Ilha do Governador, dormia no chão, na casa de um amigo, para acordar na hora. A roupa era pendurada assim num prego, tinha uns 300 degraus para chegar na casa do irmão. Já chegava lá, perto do céu, chegava na unção. Aí fazia isso, e ele fazia isso comigo. Aí ele pegava, dava aula, cantava, tirava a oferta, pregava, fazia o apelo e dava a bênção apostólica. Só faltava ele aceitar Jesus. Aí quem é que vai ficar num lugar desse? E eu fiquei ali.
Sofri, gente. Mas é isso que dá o individualismo. É a pessoa que acha que ela é a melhor, não pode confiar em ninguém, e aí estraga tudo. E já pensou se Jesus pensasse assim? Jesus, quando viu que estava tudo certinho, ele falou assim: agora eu estou indo, eu preciso ir, e vocês aí, ó, já aprenderam? Dão um jeito de vocês. E falou assim: também não tenho inveja de vocês. Vamos fazer o seguinte: tudo que eu fiz, eu quero que vocês façam coisas ainda maiores. Olha que coisa tremenda. Esse foi o pensamento de Jesus. Por que que a gente tem que pensar diferente? Então, irmãos, pessoas que não querem dividir o brilho. Isso aqui eu não vou nem falar muito não, porque eu já passei por isso. Há alguns anos atrás, lá na Ilha do Governador, há muitos anos atrás, cerca de uns 9 anos, eu comecei um trabalho chamado Semana do Avivamento. Eu descobri que no dia 1º não tem culto em lugar nenhum, e o pessoal comemora o ano novo do dia 31 para o dia 1º, e o dia 1º fica todo mundo à toa. Aí eu falei: estou crente. Camarada, quando é crente, fica arrumando trabalho para os outros, né, Levi? Aí, vou criar um trabalho desse, mas vai ser 7 dias. E foi na época que nós conhecemos pastor Marco Feliciano, entre outros, pastor Arlindo, muito meu amigo, ia no trabalho, o irmão dele, Arlindo Teodoro, esse pessoal todo aí, pastor Gilmar Santos. Nós trabalhamos com todos eles. Foi na época que lançamos no Rio de Janeiro pastor Marcos. E aí, o trabalho começou a bombar, começou a crescer. Só que o meu líder, no 3º ano, já dava 3.000 pessoas no trabalho. No 3º ano, eu falei com ele: pastor, o que o senhor acha da gente fazer 3 dias de milagres? Aí ele disse assim, na minha face: você já apareceu 7 dias, ainda quer aparecer mais 3? Irmão, mas eu procurei um buraco para entrar e não tinha. E eu disse assim: tá bom, pastor, então já que o senhor acha que eu quero aparecer, agora eu vou desaparecer. O senhor agora administra. Eu era um camarada muito ativo, muito mais ativo do que o que eu sou hoje. A gente colocava 3 a 6 ônibus na porta da igreja e levava o pessoal para o monte para orar. E toda hora tinha uma reclamação: para de levar esse povo para o monte, vocês ficam botando o povo para orar. Aí depois que eu saí de lá, ele dirige a Semana do Avivamento e aluga carro para levar o pessoal para o monte. Pelo menos ficou a semente, né? Mas é isso que dá, às vezes, o individualismo. A pessoa acha que você está fazendo um trabalho para você e quer apagar o brilho dela. Só que ninguém entendeu que na igreja quem tem que brilhar é Jesus. Só Ele. Qual foi a primeira oração que nós fizemos? Te damos a glória antecipada. Qualquer coisa que acontecer aqui, Ele já recebeu a glória antecipada. Então, pessoas se sentem ameaçadas e por isso são individualistas. É por isso que estamos falando de unidade, porque quando nos juntamos, aí as coisas mudam de figura. Outra coisa, Pelé, eu estava analisando a vida de Pelé. Pelé fez mais de 1.000 gols. Se eu não me engano, foram 1.200 alguma coisa, 1.300 alguma coisa. A contagem épica foi 1.000. Mas você pense, será que Pelé, se ele não tivesse Garrincha, se ele não tivesse Tostão, se ele não tivesse Rivelino, se ele não tivesse aqueles jogadores bons do lado dele para passar a bola para ele, ele fazia 1.000 gols? Essa questão é que ninguém faz nada sozinho e precisamos aprender isso. Nem Deus trabalha sozinho, irmãos. Nem Deus trabalha sozinho. Então, a questão é que às vezes temos uma equipe. Eu canso de chegar em congressos aí para pregar, e quando eu chego, às vezes Deus faz maravilhas, coisas tremendas, mas isso não é para pregador se alegrar,
porque o pregador às vezes acha que ele está na unção, né, do próprio Jesus Cristo, e não é. Tem um grupo que está orando, tem alguém que está intercedendo, tem alguém que está preparando, tem alguém que está ajeitando as coisas, e é tudo isso para a glória de Deus. E essas pessoas ninguém consegue ver, mas eu sei que lá na glória, lá na eternidade, vai ter coroa diferenciada. Vai ter. Porque às vezes a gente acha que tem mérito, mas uma equipe boa de estudo. Eu durante 10 anos eu fiz evangelismo nas favelas. Como ninguém me dava nada, eu juntei dinheiro com os amigos e compramos um palanque desmontável. Mandamos fazer. Todo domingo estava numa boca de fumo na favela. Tinha dia que aqueles chefes da boca de fumo lá do Dendê vinham com aqueles fuzil, que eu não sei nem o que é aquilo. Ô Léo, o negócio que só você vê, você já está morrendo de medo do troço. E o camarada vinha e dizia assim: aí, irmão, cheio de barra, dá para fazer uma oração aí por nós? Aí eu falava: dá, irmão, chega para cá. E a gente no jejum, irmão, 50 meninos, tudo no jejum. Imagina o que ia dar. Os menininhos tudo no jejum, tudo vendo o mundo espiritual. Aí ficava em volta, quando a gente levantava a mão, mas era Zé Pilinta, Zé Candango, 7 trança, 7 cuecas, Zé Ruela, Zé Sem Tampa, tudo que era demônios, caía pelos cantos com fuzil, com tudo. Sabe o que é isso? Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus não opera só dentro do templo, não, opera lá fora também. Hoje tem um monte que é pastor, largou arma, largou droga, é pastor. Ou você acha que eles vão entrar aqui na igreja? A gente que tem que ir lá. Só que a gente não vai puro, né, irmão? Nós vamos na unção, no nome do mestre, com unidade. Quando a gente chega, eles veem em nós, mas quando aparece na nossa frente, é o mestre, assim com a mão assim, ó, derrubando tudo. Unidade. Relacionamento mais convivência. Página 90 ainda. Pergunte aos grandes empresários de sucesso, em seus negócios, qual é a característica mais desejável em cargos de liderança, e eles certamente afirmarão que é a capacidade de trabalhar com outras pessoas. Eles dirão que o que separa o sucesso do fracasso é a habilidade nos relacionamentos. Eles sabem que se uma pessoa não é capaz de alcançar sucesso junto a outras, então nunca o alcançará. Quando Jesus falou de unidade, falou em relacionamento, em convivência. Escute o que eu vou lhe dizer. Unidade está ligada a algumas outras coisas. Primeiro, alvo. O camarada, para estar unido, ele tem que ter um objetivo. Alvo. Segundo, honra. Porque se você está debaixo de uma liderança, e a liderança tem um alvo, não adianta você querer ir para um lado e a liderança ir para o outro. Aí não vai dar em nada. Ninguém acende uma fogueira com a madeira separada. Para a fogueira pegar fogo e a chama fica alta, tem que juntar a madeira. Então esse aqui é o segredo. Está com aquela foto aí do pendrive aí para mim? Você deu lá, Fabrício? 2 burrinhos. Dá para botar aí? Olha para essa foto aqui. Ela não está muito legal não, mas foi que deu para arrumar. Tem 2 burrinhos lá em cima. E tem 2 fardos de comida, um do lado e um do outro. Os burrinhos estão amarrados. Só que eles ao mesmo tempo estão querendo comer o fardo de comida. No segundo ponto, eles vão e esticam a corda, quase se enforcando, mas não conseguem comer a comida. No terceiro ponto, eles esticam, mas não conseguem. Aí eles ficam cansados. Olha um para a cara do outro, conversam
e chega a um acordo. Vamos comer primeiro juntos o do lado de lá. Depois a gente, quando acabar de comer, a gente come junto o que está do lado de lá. Está dando para entender como é que é o negócio? Irmão, o líder diz, vamos por aqui, o camarada quer ir por ali. Ele diz, vamos ganhar aqui a área de Madureira. O camarada vai para Cascadura. Aí não dá, irmão. Aí vai ficar assim enforcando os dois, sofrendo. Um sofre para lá, outro sofre para cá. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou no plano de igreja, Jesus falou no plano de pessoas. Quando nós nos unimos, o inferno bate em retirada. Isso é muito prático. Página 91. Aqui vai doer, mas é necessário para que haja uma cirurgia. É incrível como vemos pessoas que não se suportam, porém pertencem a um mesmo ministério, um mesmo coral, um mesmo departamento. Você já se imaginou chegando à eternidade e ao cruzar o portão de entrada ter que cumprimentar as pessoas que você nunca suportou? Irmão. Agora eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que não vai entrar, para não ter esse problema. Vai ficar por aqui mesmo. Quem comprou você foi Jesus, pelo sangue precioso. Foi a mesma quantidade para todo mundo. Nós temos que nos amar, não importa. Jesus pagou um preço, e a graça, irmão, tem um preço. A graça custou o sangue de Jesus. Se você achar que graça é de graça, você está errado, porque a graça custou a morte do Filho de Deus. E não tem esse negócio de não gosto desse, não gosto daquele. Esse irmão não desce no meu crivo. Já imagina se o Espírito Santo olhasse para você e dissesse, você também não está descendo no meu crivo. E o mesmo Jesus que comprou você, comprou esse irmão também. Ó, querendo ou não querendo, uma figura muito boa da igreja é a Arca de Noé. Na arca entrou cavalo, entrou jumento, entrou onça, entrou cobra, entrou tudo naquela arca. Porco-espinho, girafa. Agora imagina esses animais todos juntos fazendo fezes ao mesmo tempo. E Noé estava lá com a família, cheirando aquilo tudo para ser salvo. E Deus falou assim, eu vou te salvar, Noé, mas tu vai cheirar isso aí tudinho. Todo mundo junto, cada um com o seu problema. Ninguém podia encostar no porco-espinho que se espetava. Tem gente que não pode encostar no outro que se fura. Fora os irmãos girafa, as irmãs girafa, que tem um pescoção grande, fica olhando para a vida dos outros. É a Arca de Noé. Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim. É melhor você ficar na Arca de Noé, sentindo esse mau cheiro, do que você ficar lá fora, morrendo afogado. Aqui é que é o lugar da salvação. Aleluia! Aqui é o lugar da salvação, irmão. Por isso temos que suportar. Sabe o que é suportar? Suportar não é aturar. O que está segurando essa TV é um suporte. Suportar é isso, é carregar nas costas. É muito mais do que você sentar do lado e dizer assim, ai Jesus, eu tenho que aturar isso. Não, você tem que amar. Amar.
Oh meu Deus, desce uma unção de amor aqui nessa noite, para impactar a Madureira, para impactar essas igrejas. Repreende todo esse espírito de discórdia, espírito de contenda, que volta para o inferno, no nome de Jesus. Aleluia! O mundo ainda precisa descobrir o que é a igreja. A igreja tem que ser o melhor lugar do mundo, irmãos. Eu, vendo essas coisas, eu tive com o bispo Elias Francis lá de Limeira, um amigo meu que tem um ministério de expulsar demônio, que é uma coisa tremenda, nunca vi um negócio daquele. E ele me contou, ele tem um cunhado que é muito abençoado, e o cunhado dele fabrica lanchas, mora aqui no Recreio. Só que ele é de pele negra e a esposa é de pele branca. E ele tinha aquela barreira, porque era negro, criado na favela, e o camarada criado na Zona Sul, ficava, toda vez que ele vinha para cá para o Rio, ele ia lá para a minha casa, lá para a favela, dormia lá. Eu durmo na favela, mas não durmo no Recreio. Falei, o que faz um homem deixar o Recreio dos Bandeirantes perto da praia para ficar numa favela? É paz que ele não tem. E aí, anteontem ele conversou comigo, ele disse, rapaz, eu tenho orado muito, muito, mas oração somente não resolve. Tem hora que você tem que agir, quebrar a barreira. Eu falei, isso? E aí ele foi, conversou com o cunhado dele, falou assim, olha, eu não sei se você tem alguma coisa contra mim, cara, mas eu acho que, parece que eu sinto que você não gosta de mim. E o cunhado dele falou, engraçado, eu pensava a mesma coisa, eu achava que era você que não gostava de mim. Aí ele falou, não, de minha parte não tem nada. Ele falou, e da minha menos ainda, que você é casado com a minha irmã, você é bondoso para minha irmã fez faculdade, você cuidou da minha irmã, cuida do meu sobrinho, você é um pai maravilhoso, um camarada excelente, eu não tenho nada contra você, cara. O que o Satanás apronta? Aí ele falou, então vamos selar isso aqui, vamos acabar com isso. Aí, essa semana demorou 5 dias, o cunhado dele foi e deu um caminhão para ele. Irmão, já notou quantos caminhões você está perdendo? Já notou? Quantas coisas você está perdendo porque você acha que a pessoa acha? E esse negócio de achar que alguém acha, isso não é de Deus. Deus não trabalha com achismo. Deus trabalha com coisas positivas. Temos que quebrar isso. Escute. Entendendo o mistério da unidade, página 91. Vamos aqui que daqui a pouco a gente vai concluir. O alvo da unidade vista por Cristo é levar esse mundo pecaminoso e separado de Deus a uma visão clara e graciosa do seu amor. No Evangelho de São Lucas, algo extraordinário sobre a unidade nos é revelado. 4 amigos decidem se unir e juntos conduzirem um paralítico até a presença de Jesus, o qual está numa casa, cercado por uma multidão, e não havendo jeito de chegarem até sua presença, eles descobrem que a única saída é conduzir o paralítico pelo telhado da casa. Olha aqui para mim, aqui, que eu vou retratar isso aqui para você. Tem um paralítico que está ali numa camilha, e nós temos 4 evangelistas. Parece que 4, para quem gosta de número, é o número da universalidade de Deus, os 4 cantos da terra, é um número completo que mostra a totalidade do alcance do Evangelho. Ide por todo o mundo. Tudo bem, esse paralítico representa o mundo está paralítico, e o mundo vai continuar paralítico
até que nós venhamos nos unir. Sem unidade o mundo continua paralítico. E pelo contrário, o mundo, além de estar paralítico, ainda está querendo paralisar uma parte da igreja. Porque tem mais mundo na igreja do que a igreja no mundo. O negócio está feio, irmão. Então a gente precisa entender isso aqui, porque 3 coisas precisam acontecer na igreja até que Jesus venha. A primeira eu vou revelar agora. Diga assim: Jesus vai tirar a igreja do mundo. Então, nós pregamos, pela pregação o mundo se converte e vem para a igreja e vira igreja. Depois que essa pessoa do mundo vem para a igreja, Jesus dá uma peneirada nela e faz a segunda coisa. Primeiro ele tira a igreja do mundo, depois ele tira o mundo da igreja. Diga, a segunda coisa é tirar o mundo da igreja. Agora falta a terceira é mais dolorida, porque nem todo mundo vai subir. A terceira é a peneira. Ele vai passar todo mundo na peneira e vai tirar a igreja da igreja. E é aí onde você tem que se encaixar. Porque veio do mundo para cá, está tudo bem, aqui se cuidar está tudo bem, mas eu quero saber uma coisa: está garantido? Porque não adianta pregar para todo mundo e não se salvar. O que Jesus disse? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Sabe o que Jesus está dizendo? Primeiro ganha você mesmo. Primeiro você se salva, depois você salva os outros. Isso aqui é igual lembrete de avião. No avião, o que acontece se o avião der pane? Primeiro você bota o aparelho em você, depois é que bota nos outros. Não vai tentar salvar o outro sem se salvar primeiro, que morre os dois. Então, aqui tem um segredo. Eles 4 se reúnem e dizem: olha, nós precisamos levar esse paralítico até Jesus. Diga, os 4 amigos. Diga, a igreja unida. Agora essa igreja sabe onde Jesus está. Olha que coisa tremenda. Somente a igreja pode levar o mundo paralítico à presença de Jesus. Só a igreja tem esse poder. Agora eles vão se unir e eles vão pegar uma camilha. A camilha é uma maca de 4 partes. São 4 amigos, pastor Naim, e cada um tem que pegar numa parte. Se esses 2 daqui levantarem, botar força a mais, o que acontece com o paralítico? Ele cai. Então é o seguinte, irmão, isso aqui é cristianismo. Escute o que eu vou falar aqui agora, que essa vai doer, mas é verdade. Temos que dividir o peso. Temos que dividir o peso. Tem gente que faz 10 coisas na igreja e faz 10 meleca. É melhor que você faça uma só e faça bem. Dê oportunidade para outro fazer. Está tomando o lugar de alguém, fazendo 20 coisas. Por quê? Porque não tem quem faça, eu que faço melhor. Treina alguém, ensine alguém, gaste com alguém. Irmãos, 4 amigos pegaram na maca e estão dividindo o peso. Isso aqui significa força conjunta. Diga, força conjunta. Ninguém tem que trabalhar muito mais do que o outro, porque se todo mundo pegar numa parte da camilha, nós vamos chegar até Jesus rapidamente e vamos resolver o problema. Olha aqui para mim. Se eu tenho um poste de 1 tonelada para levar até ali lá na praça ali de Madureira ali, eu com 100 pessoas, quanto tempo eu vou levar para chegar com esse poste lá? Agora, irmãos, é 1 tonelada. Pega 1000 pessoas e coloca o poste nas costas. A gente vai correndo com o poste. Por quê? Porque todo mundo está fazendo força junto. Não tem esse negócio de... O pastor Marcos, ele dizia assim para mim: Berg,
Tem dia que eu tenho 10 agendas. 20, o senhor também. Parece 20 lugares para pregar. Não pode se transformar em 20. Por quê? Porque um se candidata para pregar e 1000 se candidata para receber óleo na testa. Sabe, irmãos, você tem potencial. Esse seminário aqui é para dizer para você que você tem potencial. É para dizer que você pode. Deus está contando com você. Deus está querendo que você se erga, se levante e diga: eis-me aqui. Os 4 amigos, diga: força conjunta. Segunda coisa, irmão, equilíbrio, diga: equilíbrio. Crente tem que ser equilibrado. Sabe, Salomão disse: não seja demasiado crente, nem demasiado ímpio. Coloca a mão naquilo, mas não retenhas isso. Ele está dizendo equilibrado. E Pedro dá a resposta, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Às vezes o camarada cresce só na letra, fica bom de Bíblia, mas não sabe nada de Deus. Aí o outro também ora demais, jejua muito, busca muito e não lê nada. Aí ele vê tudo que não é para ver, porque não tem base na palavra. Então quer crescer, cresça nas duas, seja equilibrado. Equilíbrio. Terceira coisa, diga: alvo. Eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Levar o paralítico a Jesus. Agora é o seguinte, irmãos, no meio da caminhada, muita coisa acontece. Muita barreira entra no seu caminho. Quando eles chegaram perto, tinha uma multidão. E às vezes multidão não quer nada com Jesus. Multidão só quer atrapalhar o trabalho. Estava uma multidão, todo mundo questionando Jesus: por que isso, por que aquilo? E aí eles olharam: a porta não dá, pela janela não dá, pelos fundos não dá, só tem um jeito, só dá pelo telhado. Diga assim: o homem sem Deus não vê saída, mas o homem com Deus encontra um lugar. A fé vê o alvo, a fé vê a condição, a fé vê uma maneira. E aí esses homens olham para cima. Diga aí para o seu irmão: quando tudo parecer perdido, olhe para cima, porque do alto vem teu socorro, e ele está chegando agora sobre a tua vida. Eles olharam e começaram a ter trabalho. Calmamente, pegaram aquele homem, colocaram na camilha. Certamente disseram: aguarda aí um pouquinho, que nós vamos dar um jeito de você chegar até Jesus. Começaram a destelhar a casa. E nisso que estão destelhando a casa, o que acontece? Todo mundo embaixo para, porque está vendo o teto se mexer. E parou aquela comitiva que estava atrás de Jesus. Jesus parou também. Pararam Jesus. Jesus parou, está todo mundo olhando para cima. Daqui a pouco, eles estavam preparados, porque quem tem visão, anda preparado. Alguns historiadores falam que tem uma corda. Então eles devem ter amarrado cada parte da camilha, e os 4, na mesma medida, na mesma sintonia, foram descendo a camilha. Você imagina que cena, irmão? Isso aqui é unidade, equilíbrio, sintonia, vontade, desejo, visão. Vão descendo o homem pela camilha. Se 2 de lá segura a corda e 2 frouxa, o homem cai. Então tem que segurar na mesma medida, desprender a mesma força. O homem está descendo. Quando está descendo, parou tudo e Jesus olhou para cima. E o texto diz: e Jesus, vendo a fé deles,
Deixa eu te falar uma coisa: quem vai salvar o mundo é você. O mundo não tem fé. Quem tem fé somos nós. Nós é que temos fé. Somos nós que temos que encontrar o caminho. Somos nós que sabemos onde Jesus está. E somente nós podemos mudar tudo. Agora a resposta: somente esse paralítico foi curado, mais ninguém. A multidão começou a criticar, e Jesus ainda perguntou de uma maneira tremenda. Eu gosto dessa parte. Jesus disse assim: como é que vocês querem que eu cure? Quer que eu diga levanta e anda, ou quer que eu diga a tua fé te salvou? Escolhe aí como é que quer o milagre. Como é que vocês querem o milagre nessa noite? Deus está falando para você. Vocês querem o milagre como? Receba teu milagre nessa noite. Como é que você quer teu milagre? Como você quer teu milagre? Oh, Jesus. Aleluia. Página 101. O ministério escondido. Olha que coisa interessante. Quem mora no Rio de Janeiro sabe perfeitamente que em épocas de chuvas a cidade se torna um verdadeiro caos. Mas você já se perguntou para onde vai tanta água? Já imaginou se esse sistema de dutos não funcionasse? Seríamos como a geração de Noé, totalmente afogados. Nossa cidade sobrevive porque esse sistema desconhecido e invisível funciona harmoniosamente. Ninguém o vê, nem se dá conta de sua vital importância. Assim são os ministérios desconhecidos da igreja. Página 102. No versículo, no terceiro parágrafo diz: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa interessante. Ananias só aparece uma vez na Bíblia, e só aparece aqui. Mas que coisa interessante. Ananias vem passando pela rua, e Deus olhou dos altos céus. Saulo já estava fisgado, e ele olhou e falou: Ananias, Senhor, quero que você vá à rua direita, e vai lá que lá se encontra um tal de Saulo de Tarso. Ele falou: é ruim, Senhor, esse camarada é maior matador, eu vou nada. Tem gente que é assim. Deus está dando a ordem, mas ele quer seguir o caminho dele. Está perdendo de desfrutar grandes coisas. Está com medo. Crente não pode ter medo, irmão. Aí ele vai andando e diz assim: vai lá, rapaz. Agora olha o que Deus diz. Disse-lhe o Senhor: levanta, vai à rua chamada direita. Já deu o endereço. Pergunta em casa de Judas. Já deu o nome da pessoa. Um homem chamado Saulo, pois que ele está orando. Já disse como estava. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele já deu a visão que Ananias, que ele foi comissionado, já estava vindo. Ou seja, Deus já preparou a missão. Quando Deus te enviar, já está preparado. Quando Deus te mandar, já está tudo pronto. Tudo certinho, irmão. Só aparece uma vez. Tem gente tão especial que a gente nem conhece. Agora tem muita gente que está fazendo coisa tremenda. Por exemplo, na página 103 tem um fato inédito: a conversão de Billy Graham. Você vê que a conversão de Saulo aconteceu por um homem simples, mas esse homem que foi lá e colocou as mãos em Saulo,
levantou o maior ganhador de almas que o mundo já viu até hoje, que prega ainda hoje, ainda prega até os nossos dias. Você já imaginou que se você pode tocar em alguém, ganhar uma alma, que pode ganhar mais almas do que você já pensou na sua vida? Você pode encontrar um Saulo de Tarso por aí, com uma simples missão. Olha a ideia desse homem, um homem muito rico, nos Estados Unidos, preparou uma cruzada, e ele preparou para 1 milhão de pessoas. A ideia dele era que muitas pessoas aceitassem Jesus. Preparou, gastou uma fortuna, televisão, comerciais, tudo. Só que no dia deu uma tempestade que encheu o lugar. E só vieram 10% dessas pessoas. Desses 10% de pessoas, na hora do apelo, somente um homem aceitou Jesus. Seu nome, Billy Graham. Esse 1 milhão de pessoas que esse camarada queria ganhar para Jesus, só o Billy Graham ganhou mais do que isso. Talvez você encontre por aí um Billy Graham. Talvez você encontre por aí um Saulo de Tarso. Não negue a palavra, evangelize, pregue, creia. Qual é o segredo do sucesso? Os bastidores. Enquanto tem gente aí que tudo é mídia, tem gente tão boa que nem na mídia sabe o endereço. Tem um herói desconhecido, que daqui a pouco a gente vai falar, vai dar tempo, mas eu quero falar de alguns heróis que até hoje ninguém conhece. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, e está na página 104. Pega a página 104 aí. Os heróis de Antioquia. E aqui tem uma história fatal para nós. Por quê? Porque esses homens eram de Chipre e Cirene. Os cidadãos de Chipre e Cirene eram pessoas de pele negra, excluídos da sociedade. E o que aconteceu? Quando veio o Pentecoste e o Espírito Santo encheu a vida da igreja, esses homens também foram alcançados. Só que veio a dispersão e a perseguição, e eles, fugindo para escapar da morte, levaram vida. Chegaram na cidade de Antioquia, que tinha os homens mais inteligentes da época, porque eram os gregos. E esses homens negros, excluídos da sociedade, pregam para os gregos, e encheram os gregos de poder, de tal maneira que a igreja começou a crescer, sem ter quem governasse a igreja. Porque quando o Espírito Santo quer agir, primeiro ele salva todo mundo, depois manda o líder. Aí fizeram uma reunião em Jerusalém e disseram: quem é que a gente vai mandar para lá? Manda Barnabé. Resolveram mandar Barnabé. E quando Barnabé vai entrando em Antioquia, Barnabé consegue ter 3 visões. Diga 3 visões. Diga a visão da glória de Deus. A Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Diga a segunda visão. A visão de si mesmo. Ele viu que sozinho não podia dirigir aquilo. Depois ele olhou para baixo, porque ele teve que descer para buscar Saulo. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é um paradoxo, mas é uma palavra de Deus para você. Nem sempre o que é bom está em cima. Não sei se você entendeu. Nem sempre o que é bom está em cima. Barnabé viu o melhor e estava embaixo. E olha só, se existe um Paulo, é porque tinha um Barnabé. Está entendendo? É preciso ter Barnabé em cima para poder levantar o Saulo que está embaixo. Então, nós temos que olhar, não é só para cima não, tem que olhar para baixo também. E ele olhou e foi buscar Saulo. E a pergunta é: você está aprendendo sobre unidade, agora você não pode ter mais medo. Você teria coragem de colocar um camarada melhor do que você para ser o seu vice?
Porque, desculpa, irmãos, eu tenho viajado por aí, e a Assembleia de Deus eu conheço muita, mas os vícios são tudo ruim, irmão. Os vícios são tudo ruim. Quando o pastor sai, a igreja fica no Deus nos acuda, da evasão. Barnabé olhou e buscou um homem melhor do que ele. Escute o que eu vou lhe falar por experiência própria, que eu já passei por isso. Eu e a minha esposa sabe disso, eu fui chamado para salvar uma igreja, lá na Vila Cruzeiro, na época do tiroteio. E quando eu cheguei na Vila Cruzeiro, o pastor de lá, a igreja arrecadava 1.800, o salário do pastor era 1.900. É forte, né? Quer dizer, ainda tinha que arrumar mais 100 reais para inteirar o salário dele. E aí eu não sei o que ele arrumou lá com o povo, ele foi embora. E quando eu cheguei lá, porque na Vila Cruzeiro, a Vila Cruzeiro traz uma herança. Aquilo ali era uma parte de um quilombo. Então ela tem muitas pessoas de pele negra na Vila Cruzeiro. E o pastor era racista. Para completar a história, eu cheguei lá, meu irmão. Minha experiência de campo. O pastor me mandou para o inferno, logo para um lugar desse. Falei, vou lá. Minha esposa trabalhando, e foi na época que incendiou meu casamento. Mas eu estava ali para salvar a igreja. Eu fui, pastor. Chego lá, tinha um diácono, o diácono racista, maltratava, chamava os irmãos e dizia assim, desculpa, irmão, a expressão, isso é só uma explicação que eu estou dando, esses pretos, eu não gosto desses pretos aqui. Eu falei, como é que o camarada vai tratar irmão desse jeito? Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar esse diácono daí, e eu fiz o que a Bíblia manda. A Bíblia diz, resisti ao diácono, e ele fugirá de vós. Eu orei, irmão. Fez isso. Resisti. E tinha um vice. Eu falei, meu Deus, como eu vou tirar o vice? Como é que eu vou tirar o vice? Eu vou para o joelho. O vice também era terrível, queria poder somente. Eu falei, como é que eu vou tirar esses dois indivíduos daqui? Eu falei, Deus, se o Senhor me mandou para cá, tira esse povo daqui. Aí uma semana eu comecei a administrar o culto. Quando eu chegava lá, o vice dizia para mim, vamos dar oportunidade ao nosso pastor. Ele estava me dando oportunidade. Falei, obrigado, irmão, pela oportunidade. O senhor vê o que a gente enfrenta por aí. Aí eu falei, Deus aí, estou aqui, o senhor tem que dar um jeito. Aí uma semana depois, comecei a pregar, Deus começou a batizar, curar, salvar e tal. Aí o povo foi se comprimindo, a igreja foi enchendo. Eu cheguei lá, irmãos, tinha 45 pessoas. Em 2 meses e meio tinha 250. Em 2 meses e meio tinha 250. Pastor Eliseu Menezes falou, meu filho, eu nunca ouvi na história de um pregador acontecer isso aí. Que aconteceu, mas também foi só 3 meses. Foi uma unção de 3 meses. Em 3 meses salvei a igreja, desgracei minha vida, arrumei problema, mas agora estou me recuperando. Irmão, aí na semana seguinte o vice falou, olha pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor, não queria que o senhor levasse a mal, mas eu acho que eu vou entregar o meu cargo. Eu falei, tá bom, irmão, Deus abençoe. Aí o outro diácono, que eu resisti, chegou para mim e falou, pastor, não vou mais ficar. Falei, tá bom, irmão, eu entendo, Deus abençoe o irmão. Falei, glória a Deus. Aí chamei o primo da minha esposa, que o camarada é bom de escola bíblica. Pense no homem bom aquele ali. Aí falei, o que é que você quer para ficar com a escola bíblica? Ele me botou na chave, ele falou, eu quero que aluno não pague. Falei, tá bom, já que é para salvar, vamos lá. Vamos botar um critério, pelo menos dar uma notinha, né? Acertar 4 questões, 5, pelo menos para valorizar a revista. E aí, meu irmão, a classe dele, de 15 alunos, tinha 90. Daqui a pouco 120. Falei, investir. Aí, irmão, Deus começou a bombar o negócio, bombar. E alguém disse assim, rapaz, mas você botou o Luciano, o camarada é bom. Eu falei, tu quer que eu bote coisa ruim na igreja? Meu filho, coisa ruim já saiu. Agora a gente vai botar coisa boa. Tem que trocar o ruim pelo bom. Então não pode ter medo. Quando Barnabé olhou para Antioquia, ele falou assim, não, preciso de um camarada bom. Aí chamou Saulo. Aí o que acontece?
Escute o que eu vou lhe falar. Durante 2 anos, diga 2 anos, eles ensinaram a palavra, diga a palavra. Olha só, irmão, quando acabar tudo, 1 João capítulo 3, versículo 2 em diante, vai dizer o seguinte: filhinhos, agora o Filho de Deus não vos é manifesto, mas quando ele se manifestar, o vereis como ele é, e sereis, semelhantes a ele. Qual será o final da nossa história? Nós vamos ser semelhantes a Cristo, correto? Diga, no final da história, seremos semelhantes a Cristo. Agora, em 2 anos de ensino, os crentes de Antioquia saíram na rua. Quando eles estavam saindo na rua, os gregos olharam e disseram: olha lá, eles são semelhantes a Cristo. São cristãos. A palavra cristão quer dizer semelhante a Cristo, ou miniatura de Cristo. Ou seja, um trabalho de 2 anos valeu por um trabalho de uma eternidade. É o poder da palavra de Deus. Agora, irmão, tempo esgotado. Fique de pé. Um trabalho de 2 anos valeu por um trabalho de uma eternidade. Agora você decide. Se você quer ter uma igreja abençoada, coloca os melhores. Se você quer sofrer, bota quem dá trabalho. Mas faça como eu, resista, e ele fugirá de vós. Por fim, vou entregar aqui já 3 minutos, né? Falta 2, né, pastor? Olha lá aí, pastor. Charles Finney, está no livro, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Um homem de maior sucesso nas cruzadas, que durante anos ininterruptos fecharam bares, boates, discotecas, fechou tudo porque esse homem pregava e o povo foi contagiado. A cidade se converteu, o bombeiro se converteu, a polícia se converteu, políticos se converteu e governos se converteram. Por toda a Europa houve uma chama que não se apagava com a pregação desse homem. Só que esse homem tinha alguém que antes da cruzada começar, ele ia para o mato, colocava o nome das pessoas debaixo do joelho e orava com tanta intensidade que chegava momentos que o nariz desse homem sangrava. O seu nome é Daniel Nash. Daniel Nash era o homem que carregava Finney nas costas. Então, para todo grande homem, deve existir uma boa equipe. Nós não podemos trabalhar sozinhos, não podemos fazer as coisas solitariamente ou instintivamente, mas se nós tivermos uma boa assessoria e pensarmos no reino, não pensarmos em nós, não pensarmos em nosso bem-estar, mas pensarmos no bem-estar do próximo, então nós, como igreja, vamos impactar o mundo. O mundo está esperando uma reação nossa. Há muitos anos atrás, Paulo escreveu em Romanos 8,19: a ardente expectação da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Até a natureza espera que você se levante e faça algo grande. O reino espiritual está esperando que você se erga e diga: eis-me aqui. O mundo está esperando e as almas estão sedentas pela palavra da sua boca. Não deixe que essa oportunidade passe. Não deixe que esse momento passe. Eu quero orar por você. Quero orar por você, pastor. Eu quero agradecer ao Senhor aqui por tudo, diante dessa multidão que está aqui, porque eu só estou aqui por causa do Senhor. O Senhor sabe disso. Eu e minha esposa está ali também, ó. Entendeu? Isso, irmãos, é uma coisa que precisamos. Eu quero que você destrave seu ministério nessa noite. Você que tem ministério, coloque a sua mão no coração. Vamos orar agora.
Vamos orar porque haverá um impacto na sua vida. Quem te viu hoje, amanhã não vai te conhecer, porque coisas grandes vão começar a acontecer hoje, de impacto no teu ministério. Pessoas vão ser curadas, demônios vão ser expelidos, seu ministério vai crescer. Pai querido, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Pai, renova essas vidas, Senhor. Traz um ministério de ímpeto, destrava tudo que está travado no mundo espiritual. Se alguém chegou aqui enfermo nessa noite, seja curado. Se alguém precisa de uma grande vitória, que receba agora, pelo poder da tua palavra. Nós decretamos, Senhor, avivamento, decretamos vida, poder e exaltação, uma igreja forte e sadia para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Maravilha!